como esse transtorno, por nome Síndrome de Estocolmo, pode acontecer no ambiente de atuação e, se o capelão não vigiar, pode sequestrar emocionalmente, psicologicamente, o capelão e a capelã. Então é preciso que, ao servir, ao atuar como capelão, você tenha o discernimento espiritual, você tenha a autoridade espiritual para você realmente não se envolver ou se deixar envolver por esse transtorno que nós chamamos de síndrome de Estocolmo. O que acontece na prática? Eu vou te dizer, quando a vítima defende o agressor. Então, eu expliquei aqui que em 1973, esse comportamento ele foi identificado a partir de um assalto a banco na cidade de Estocolmo, na Suécia. Esse evento chocou o mundo de então, foi televisionado, foi abordado em filmes e etc. e tal, mas o que mais chamou a atenção foi que as vítimas passaram a proteger emocionalmente os criminosos, os seus agressores, aquelas pessoas que sequestraram, que fizeram as vítimas reféns, passaram a ser defendidas, receber admiração, receber algum tipo de carinho, algum gesto emocional por parte da vítima, mesmo depois dessas vítimas sofrerem agressão. Então, você precisa acompanhar para você poder entender isso aqui. Então, esse fenômeno foi batizado pelo nome, pelo conceito de síndrome de Estocolmo. E ele revela algo profundo na mente humana. Que seria isso? A capacidade da mente humana buscar um amparo, um apoio, buscar sobreviver diante da agressão. Então, para que o capelão possa entender, esse é um mecanismo que ele é opcional. Ele parte da essência do cuidado pastoral qualificado. Você vai atuar, então você precisa ter o discernimento, você precisa saber entender o que está passando à sua volta para você poder atuar com excelência, atuar com equilíbrio e não ser vítima do seu agressor. Professor, quem é o agressor nesse caso? Quem pode ser o potencial agressor? O agressor, nesse caso, o potencial agressor, é aquela pessoa que você está assistindo. Que isso, professor? É isso mesmo. Então, você está assistindo, por exemplo, lá no presídio, aquela pessoa que você está assistindo, ela pode ser o potencial agressor que pode raptar você emocionalmente e aí você ser uma vítima sem entender que está sendo vítima desse potencial agressor. Professor, ele vai bater em mim? Não. Ele vai espancar? Não. Ele vai me prender? Não. Eu não estou falando aqui, nesse caso, num contexto físico. Eu estou falando sempre aqui num contexto emocional, num contexto psicológico. Como a síndrome de Estocolmo se forma? Então, é importante a gente acompanhar esse ponto aqui para a gente poder entender como isso funciona. Esse fenômeno, ele não surge por causa da fraqueza de caráter das pessoas. No caso daquela capelã, não foi exatamente porque ela foi fraca, não foi porque ela não estava exatamente preparada. Eu creio que ela não vigiou, não teve o discernimento. Porém, esse transtorno, por nome Síndrome de Estocolmo, surge como uma resposta de sobrevivência a condições extremas. Professor, mas no presídio ou em qualquer lugar que eu for atuar, tem condições extremas, eu estou sofrendo alguma coisa? Não é exatamente porque você esteja sofrendo. Você vai se deparar com um quadro muito impactante, de muita ruína, muita dor, muito sofrimento, e você vai estar exposto ali, frequentemente, a essas dores, a esse impacto terrível que você vai se deparar quando você estiver atuando nesses locais. Esse quadro, essa realidade que você vai se deparar, vai impactar tanto você que você vai ficar ali como se anestesiada, como anestesiado, e aí é nesse exato momento que esse transtorno começa a surgir ou bater a sua porta, bater a porta do seu coração, a sua mente, e
ela vem potencializada pelo possível agressor, pelo possível algoz, que vai o quê? Ele vai potencializar, ele vai turbinar, ele vai começar a manipular o teu emocional e você não vai se dar conta disso. Então, por que acontece isso nesses ambientes? Medo intenso, então ameaça real, ou, vamos dizer assim, você está ali numa situação que pode haver ameaça, você está vamos dizer assim, num impacto, num risco, numa adrenalina. Então, por exemplo, você vai atuar no presídio, existe ameaça real, existe ameaça de você se deparar ali com motim, se deparar ali com uma fuga, se deparar ali com uma rebelião, as pessoas podem ser mortas dentro de um presídio. Então, existe um medo que paira no seu coração, na sua mente. Outra coisa, você está afastado de rede de apoio, você não está em segurança. Mesmo que pareça, você está dentro do presídio, mas esse local não é um local que te traz segurança, que você pode dizer assim, estou seguro nesse local. Então, querendo ou não, a pessoa se sente fragilizada, se sente isolada, com medo, e aí o emocional dela fica abalado. Né? Então, tomar cuidado com isso. A questão da dependência física e emocional. A vítima depende do agressor para sobreviver. Professor, é aí que entra o algoz ou o agressor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem uma coisa chamada carência afetiva, tem aquela carência emocional, essa carência afetiva vai ser uma porta de entrada para esse transtorno que nós chamamos de síndrome de Estocolmo dentro da capelania. A pessoa vai atuar, está fragilizada emocionalmente, e aí essa fragilidade emocional ela é uma porta de entrada para que o agressor vá lá e rape a pessoa emocionalmente. Então começa uma coisa chamada manipulação e a vítima não percebe. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos acompanhado na grande mídia aí vários casos de mulheres que foram manipuladas através da internet, através das redes sociais, aonde uma pessoa do outro lado se passava por alguém que queria algum tipo de compromisso, algum tipo de relacionamento, e depois de um tempo, essas pessoas do outro lado começavam a manipular emocionalmente essas pessoas a ponto das vítimas que, dentro do processo, preste atenção nisso, dentro do processo, a vítima ela não se considera vítima. A vítima ela não enxerga que ela está sofrendo dano, que ela está sendo manipulada, porque o agressor, o algoz, ele alimenta a vítima com pequenas doses de atenção, de carinho, de entrega emocional, aquela entrega sentimental, e a vítima começa a se alimentar e passa a depender dessas migalhas emocionais, e a partir desse ponto, elas se tornam uma presa que elas nem percebem que elas estão sendo manipuladas e elas estão sendo exploradas. Por isso, os casos de mulheres e até homens que transferem quantias enormes de dinheiro, vendem patrimônio, entregam a essas pessoas que estão do outro lado, simplesmente manipulando a vítima como se fosse uma marionete do outro lado da rede social. Então, na prática, o que acontece muitas das vezes é que o capelão ou qualquer pessoa pode estar sendo manipulada e ela não percebe o que está acontecendo do outro lado da linha. Então, vamos prestar muita atenção. Professor, isso pode estar acontecendo e você simplesmente não está percebendo a realidade à sua volta. Por quê?
Porque a vítima, ela não percebe a realidade. Eu vou dar um exemplo em relação a isso. O que aconteceu anos atrás, e você talvez vá entender o que eu estou falando aqui, anos atrás, a filha do Silvio Santos, se eu não estou enganado, a Patrícia Bravanel, ela foi vítima de um sequestro em São Paulo. E ela, muito jovem, os sequestradores mantiveram a Patrícia sequestrada durante vários dias. A gente percebe que, quando ela foi libertada, ela nutria sentimentos de carinho e ela estava defendendo os sequestradores como se eles fossem pessoas especiais e etc. e tal. E ela demonstrou carinho, ela demonstrou estar emocionalmente envolvida com os seus sequestradores, ao ponto de publicamente, em uma fala para a mídia, fazer uma defesa dos seus sequestradores. Então, olha que interessante. Você se lembra disso, você viu isso acontecer, e é um exemplo claro do transtorno da síndrome de Estocolmo manifestado numa pessoa que a gente conhece aqui no Brasil, que foi exposto na mídia e ficou visível para todos que tinham entendimento do que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali? Síndrome de Estocolmo, aonde ela, durante esse período do sequestro, ela vivenciou esse transtorno e ela não se apercebeu e ela não tinha condições emocionais de perceber que ela foi manipulada pelos sequestradores a ponto de nutrir carinho, manifestar sentimentos positivos em relação aos sequestradores e até fazer uma defesa pública dos sequestradores. Quem assiste aquele vídeo da entrevista dela e do pai percebe como ela está emocionalmente fragilizada, como ela está emocionalmente envolvida e extremamente com o seu emocional totalmente destruído, totalmente abalado. Então, num caso desse, o correto era jamais ela dar uma entrevista, porque ela não tinha condições emocionais de falar exatamente sobre o que aconteceu e a gente viu ali. O mecanismo da sobrevivência emocional é essa adaptação aonde o pensamento inconsciente da vítima é simples e poderoso. Olha só, é o inconsciente, não é o consciente. Então, o inconsciente, a mente humana, diz assim, olha, se eu criar uma conexão com essa pessoa, no caso o agressor, no caso quem está manipulando, talvez eu sobreviva. No nosso caso da capelania, do exemplo que eu citei da capelã, que sofreu aquele dano terrível, a mente humana trabalha com a conexão de que, se eu criar uma proximidade, se eu criar um vínculo, ele vai me dar, ele vai me presentear com abraço, com carinho, com palavras emotivas, e a vítima começa a se alimentar dessas migalhas emocionais e o agressor, o manipulador, aproveita e detona a sua vítima. Então, o agressor oferece comida, no caso de um sequestro, ou pausas de violência, e aí o simples fato do agressor demonstrar alguma compaixão, alguma coisa positiva ali, a mente da vítima interpreta olha como o agressor, como o sequestrador, ele é bonzinho, olha como ele é humano. Gente, na verdade, é só uma manipulação que a mente está sofrendo. O agressor, ele continua agressor, ele continua abusador, ele continua violento, porém, ele está apenas manipulando a mente da vítima através de pausas, de algum tipo de procedimento que é só manipulação. Não é humanidade, é apenas manipulação. E isso vai acabar criando o quê? Uma confusão, e a mente da vítima interpreta isso como algo positivo, como algo bom, né? E vê algum tipo de bondade aonde não existe bondade. O vínculo traumático se consolida. A vítima, ela se torna refém emocional,
ela se torna uma presa emocional e, a partir desse momento, surge uma coisa chamada apego, lealdade e até defesa ativa do agressor. Você não pode falar do agressor que ela vai e defende o agressor. Se alguém tecer algum comentário, alguma coisa, e perguntar a capelão, por que você está visitando esse homem na prisão? Não, é porque ele é bom, é porque ele é inocente. Ora, na prisão, com raríssimas exceções, as pessoas ali são culpadas, são criminosas. Pode haver pessoas inocentes presas? Pode. A gente sabe que existem esses casos, mas a maioria ali absoluta são criminosos. Então não tem ninguém ali inocente, né? Pobre coitado. Tomar cuidado com isso. Porém, em muitos casos na capelania prisional, os capelães se deparam com pessoas dentro do presídio que têm a narrativa e, vamos dizer assim, continua ao longo do tempo uma narrativa que eles são inocentes e que, mesmo tendo sentença, sendo condenados, transitam em julgado, eles continuam com a narrativa que eles são inocentes. E eles vivem a vida inteira apregoando essa inocência e qualquer contato que eles têm com o mundo exterior, com pessoas que vão fazer o trabalho de capelania, eles repetem sempre a mesma coisa, que são inocentes. Ou porque querem que acreditemos nele, ou eles simplesmente querem que a mente deles acredite que eles são inocentes. Mas, na verdade, eles sabem que eles não são inocentes. É só uma maneira de manipular a mente da vítima. Onde esse fenômeno pode acontecer? Aonde o transtorno de Estocolmo, a síndrome de Estocolmo, pode acontecer? Gente, acontece dentro do lar, a chamada violência doméstica, dentro dos relacionamentos de namoro, noivado, relação entre pais e filhos. Acontece dentro dos relacionamentos com amigos, né? Porque às vezes você tem uma amizade, a pessoa tem uma amizade e esse relacionamento ele é abusivo, né? Então pode acontecer entre duas pessoas que apenas são amigos. Então acontece em muitas áreas da sociedade, não é apenas dentro do presídio. Professor, pode acontecer no hospital? Pode. Pode acontecer no ambiente familiar? Pode. Pode acontecer na escola, na universidade? Pode. Pode ser relacionado a abuso infantil, tráfico humano, abuso de mulheres, praticamente todas as áreas da vida, e tem acontecido muito nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos afetivos, nos namoros, enfim, nos relacionamentos que a gente se depara no dia a dia. Esse problema aí tem acontecido e as pessoas não entendem o que está acontecendo. Se você tem perguntas, chegou agora, coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida. Se a gente tiver como responder, daqui a pouquinho nós vamos responder e vamos caminhar aqui dentro do nosso tema. Agora, vamos lá. Como identificar, como reconhecer a síndrome de Estocolmo dentro da nossa realidade, dentro do dia a dia? Reconhecer a síndrome de Estocolmo exige sensibilidade clínica, sensibilidade pastoral, sensibilidade por parte do capelão, e ele precisa estar preparado para poder reconhecer, para poder identificar o quadro de sintomas, o quadro dessa síndrome. Geralmente, frequentemente se apresenta de forma sutil, porém sempre progressiva, sempre vai chegar a um clímax, a um ponto em que ela vai desencadear uma dor, um sofrimento, que aí não vai ter como mais recuar ou como voltar atrás. Então, nós precisamos construir uma defesa ativa em relação aos agressores. Então, é importante você saber se defender. Então, o primeiro passo para se defender é identificar os sinais desse transtorno, identificar o possível surgimento. Então, não deixar esse quadro se agravar para ir, agora vou resolver. Não, já corta o mal pela raiz. Então, você precisa entender que a vítima sente culpa
Professor, que isso? Eu vou te explicar isso. O agressor, o manipulador, ele age de uma forma psicológica aonde ele consegue fazer com que a vítima ela sinta culpa. É mais ou menos o seguinte: a pessoa foi sequestrada, então a culpa não é do sequestrador, a culpa é da vítima que estava ali e ela construiu as condições para ela ser sequestrada. Basicamente, eu vou dar aquele exemplo que o indivíduo disse aí o seguinte: olha, a culpa de existir o traficante é porque as pessoas usam drogas. Se não houvesse quem consumisse a droga, não havia traficante. Então, como o agressor trabalha? O agressor trabalha colocando a culpa na vítima, de maneira que a vítima, ao absorver a culpa, ela começa a carregar essa cruz da culpa e achar e entender que ela está provocando essa situação. Então, é por causa dela. Se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse agido dessa maneira, nada disso teria acontecido. Então, esse sentimento procura fazer com que a vítima ela realmente traga para si toda a responsabilidade do fato que está acontecendo. E o manipulador, opa, não é? É mais ou menos o seguinte: o manipulador, eu vou dar um exemplo aqui daquelas pessoas que sofrem golpes financeiros pelas redes sociais ou até dentro de relacionamentos presenciais, aonde o agressor, o manipulador, ele constrói uma história, ele conta uma história e ele vai contando essa história até o ponto em que a pessoa que está participando com ele, que está se conectando com ele, a pessoa começa a interagir e tomar causa do problema. E aí, o manipulador coloca a situação de uma maneira que ele vai dar aquela deixa para que a vítima, a possível vítima, diga para ele assim: eu posso te ajudar? Tem como eu te ajudar? E quando a vítima cai no golpe, é nesse momento onde o manipulador constrói um argumento para que a vítima se manifeste em razão do problema que o agressor supostamente está atravessando. Então, no presídio, por exemplo, o agressor, o possível agressor, ele está lá preso, só que ele começa a construir uma narrativa de vitimização, como se ele fosse vítima da sociedade e tal, que ele foi abandonado, que ele não tem ninguém, etc. e tal, para você sentir dor. E quando você sente a dor, você é fisgado. E aí começa a exploração, a manipulação propriamente dita. E quando chega nesse ponto, a vítima ela já sentiu a culpa. E a partir daí, essa culpa é crescente nela, de maneira que ela começa a fazer todos os esforços, preste atenção nisso, para poder minimizar o problema do manipulador. Olha que loucura. O manipulador, ele transfere o problema para a vítima e a vítima agora sente a dor da culpa e ela vai fazer de tudo para poder ajudar o manipulador que não está sentindo nenhuma dor. Ele só está manipulando a vítima. Deu para vocês entenderem? Então, mais ou menos isso. É quando alguém usa você, quando alguém abusa de você, quando alguém explora você, você está vivenciando a síndrome de Estocolmo e você não entende que você está passando por isso. Tempos depois, quando o explorador, o manipulador, ele não precisa mais de você, sabe o que ele faz? Ele descarta você, ele joga fora você. E quando ele joga fora você, aí passa aquele momento ali de conexão, que quebra a conexão, e você volta para a realidade, aí que você percebe que você estava sendo manipulado. Enquanto o manipulador, ele te explora, que ele te manipula, que ele usa você, que ele abusa de você, que ele faz você
que ele faz de você uma marionete, você não percebe, você não sente. Então, no momento que ele termina o golpe, quando ele termina a exploração, quando ele não precisa mais manipular você, simplesmente ele abre mão de você, ele lança fora você, e aí é nesse momento que a vítima percebe que ela estava sendo usada, manipulada e abusada. Professor, por quê? Porque ela sai do transe, ela sai daquela conexão, daquele envolvimento emocional, psicológico. E aí ela volta a uma realidade. O agressor lança a vítima fora, porque não precisa mais, e aí, quando a vítima cai lá fora do processo, ela acorda, ela abre os olhos para a realidade. Aí ela percebe que ela foi vítima, que ela foi abusada, que o agressor só estava manipulando ela. Então, é muito importante você, como capelão, capelã, na hora de atuar, você entender que você precisa estar vigilante, você precisa, se possível, preste atenção nesse detalhe, acho que seria uma regra de ouro para a nossa aula de hoje, sempre quando você for atuar, sempre quando você for fazer uma assistência espiritual, uma assistência humanizada no serviço de capelania, você está acompanhada de um segundo capelão. Você sempre ir de 2 em 2, ok? E, se possível, nunca ficar a sós com a pessoa que você está assistindo. Nunca dar brecha para manipulações emocionais e psicológicas. Sempre acompanhado de um segundo ou terceiro capelão que vai ali apoiar você no trabalho que você está realizando, e aí esse trabalho vai ser melhor realizado e você sempre vai ter um apoio. Isso vai te ajudar a você não ser vítima desses algozes, desses manipuladores, desses agressores, aqui a gente mais claramente, agressores e emocionais. Porque, principalmente na capelania prisional, nós vamos nos deparar com esses problemas que, de forma sutil, os manipuladores começam a agir e aí nós não percebemos, e quando a gente vê, a gente está sendo manipulado, a gente está sendo usado, a gente está sendo explorado. Então, aquele caso da capelã que eu citei, aconteceu ali a tragédia. Mas eu quero dar um exemplo para vocês também sobre um fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, aonde uma capelã foi presa. A capelã ela foi atuar no presídio e começou a ter um envolvimento ali com o preso e, em dado momento, ela foi presa na revista de entrada no presídio, tentando entrar no presídio com objetos nas suas partes íntimas. Então, automaticamente, essa capelã foi presa porque ela estava cometendo um crime tentando entrar no presídio com objetos, com coisas, não é, nas suas partes íntimas. Foi autuada, presa e certamente respondeu a um inquérito policial por essa tentativa. Então, você veja que as mulheres são grandes vítimas desses algozes quando elas vão atuar em presídios, ali fazendo um serviço de assistência religiosa. Então, vamos ter muito cuidado. Se você é mulher, sente o chamado para atuar no presídio, então você precisa redobrar o cuidado e, se possível, sempre estar acompanhado de uma segunda pessoa para realizar o trabalho com seriedade. Eu, na maioria das vezes, recomendo às mulheres realizarem esse trabalho nos presídios femininos e nos presídios masculinos deixar para os capelães do sexo masculino para poder eles atuarem ali com mais liberdade e com mais exatidão. Não há nada de errado da capelã atuar no presídio feminino, mas sabendo dos riscos e precisa realmente se manter vigilante, se manter ali bem
consciente do trabalho que está sendo realizado e também dos perigos que podem sobrevir sobre a capelã, ou, de maneira geral, os capelães, naquele ambiente, porque é um ambiente complicadíssimo, é um ambiente de muito risco, mas é um ambiente que nós, capelães, precisamos atuar, porque ali tem vidas que precisam ser transformadas pelo poder de Deus, e só através da pregação do Evangelho, só através da palavra de Deus, da palavra de transformação, de esperança, através da palavra de vida eterna, que esse preso, que esse detento, ele vai encontrar o caminho de salvação, ele vai ter um encontro real com o Senhor Jesus, e Jesus, sim, pode transformar a vida desse preso, desse detento, logicamente, se ele tomar a decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E é através de você, meu amigo capelão, minha amiga capelã, que Deus vai fazer esta grande obra na vida dos detentos, na vida dos presos e também na vida dos familiares dos presos. Então, vamos pregar a palavra a tempo, fora de tempo, através do serviço de capelania, que é muito importante ali para os presos, para os detentos, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, por aí em diante. Tá bom, gente? Vamos adiante aqui para a gente poder avançar. Muito importante aqui a gente avançar dentro desse conteúdo, que é um conteúdo deveras importante. Então, eu falei aqui sobre minimizar as agressões, né? Geralmente a vítima, né? Ele minimiza, né? Ah, não foi nada não, isso não tem problema, não machucou, isso não causou problema. Então, geralmente, a vítima que ela está capturada, está envolvida no transtorno de Estocolmo, ela minimiza o problema, ela simplesmente diz que não aconteceu, acaba de apanhar, mas diz que caiu, que bateu com o rosto no armário, na quina do armário, levou um tombo. Quer dizer, ela sempre minimiza e ela sempre esconde a agressão porque ela está envolvida dentro desse transtorno que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Rejeição de ajuda externa. Então, a vítima, muitas das vezes, ela tem resistência a qualquer intervenção externa. Se alguém olha, vê o problema, ela diz assim, olha, não precisa de ajuda, não se mete, esse problema é meu, né? Não se mete, isso aqui entre eu e o esposo, entre eu e meu namorado. Então, a agressão continua, o problema continua, e a vítima faz o quê? Minimiza e rejeita ajuda e continua ali defendendo o seu agressor. Não é fraqueza, é sobrevivência. Então, compreender esse princípio que vai trabalhar com essa abordagem com a vítima do abuso. Lembrando, nós, muitas das vezes, achamos que a vítima ela tem fraqueza, ela é fraca e ela não reage. Porém, é um condicionamento da mente, do emocional da mente, que está vivenciando a situação e constrói argumentos, constrói ações para sobreviver naquele ambiente. Então, a síndrome de Estocolmo, ela não é classificada como um transtorno mental nos manuais de diagnóstico dos órgãos de saúde oficiais do Brasil e do mundo, mas é amplamente reconhecida e estudada dentro da psicologia, dentro da psicanálise, como um trauma, relações abusivas entre as pessoas. Então, eu citei aqui os casos possíveis da existência desse transtorno em vários momentos, em várias relações, e não apenas ou num presídio, ou num caso de crise, como é um sequestro. Havia, de fato, dos exemplos que eu dei aqui, isso pode estar acontecendo num relacionamento de um colega de escola, de universidade, entre um colega de trabalho, enfim, na sua rua, na sua vizinhança, pode acontecer esse tipo de transtorno e a gente nem perceber
exatamente o que está acontecendo. Qual seria uma resposta pastoral? Qual seria uma resposta do capelão em relação a esse problema? E aí seria o quê? A gente trabalhar com inteligência emocional. Aí envolveria empatia, escutativa, acolhimento, compreensão e responsabilidade. Por quê? Com a empatia, a gente vai se colocar no lugar da vítima sem minimizar a sua dor. Quer dizer, você vai compreender a vítima sem dizer que a vítima é fraca, que ela realmente está sofrendo isso porque quer. A gente precisa entender que a vítima ela já está tomada e envolvida e ela está ali não por vontade própria, mas porque a sua mente construiu uma defesa e ela se mantém dentro daquela manipulação porque ela está recebendo algum tipo de recompensa emocional que para ela é o suficiente para ela viver ali e ela se achar protegida. Então, você pode, através da escutativa, você pode ouvir essa pessoa, você pode deixar essa pessoa desabafar, acolher essa pessoa, compreender essa pessoa, demonstrar compreensão para com essa pessoa. Então, é muito importante você não julgar a pessoa. E quando eu digo julgamento aqui, é você ser sumário e você achar que a pessoa está fazendo aquilo ali, está naquela situação ali, naquela situação ali, naquela situação, porque quer. É muito comum nós acharmos que a pessoa está vivenciando aquilo ali porque ela quer. E nesse caso exato aqui, do transtorno de Estocolmo, a pessoa não está porque quer. Ela está porque ela já se envolveu, já se deixou envolver, ela foi manipulada emocionalmente e ela não percebeu a manipulação, ela não percebeu o envolvimento e simplesmente ela está no meio do envolvimento e ela não consegue sair dali. Ela está presa. E ela não entende que ela está presa. Ok? Você já ouviu falar que quando a pessoa está apaixonada, ela não ouve ninguém, não escuta ninguém, não dá atenção a ninguém, ela está cega. Você já ouviu falar nisso, né? A gente diz assim, fulano está apaixonado, fulano está cego, fulano não ouve ninguém, fulano não vê nada, fulano não percebe que essa mulher, que esse homem não presta, não serve para ela. E aí? Não adianta você falar absolutamente nada para a pessoa, porque a pessoa está dentro daquela realidade e ela não consegue ouvir ninguém aqui fora. É como se ela tivesse entrado por uma caverna e lá dentro da caverna ela está feliz, ela está se sentindo bem. Mas estão te machucando aí. Estou feliz. Está te maltratando aí. Estou feliz. Ela não consegue. Porque a mente dela já foi manipulada e já está sendo condicionada e aquilo ali, de alguma maneira, a pessoa se sente bem, se sente ali ambientada naquela realidade e ela não quer sair daquela situação. Julgar a vítima sem entender os processos psicológicos é algo totalmente equivocado. Por quê? Esses processos, eles envolvem uma forma de vitimização, aonde, mais ou menos assim, você tem o agressor que, no primeiro momento, ele se faz de vítima, ok? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui. No primeiro momento, o agressor ele se faz de vítima e depois que ele consegue capturar o emocional da vítima, ele se torna o algoz. Mas ainda assim, durante o processo, ele se apresenta como vítima para continuar explorando, manipulando a vítima. Entendeu? Então, olha só, o agressor, o manipulador, ele sempre está com aquele ar de vítima. E a vítima que está sendo explorada e manipulada, ela está numa posição onde ela se vê e se olha como alguém que está ajudando o agressor, que para ela é a vítima,
real do processo. Então, ela que vai dar dinheiro, ela que vai comprar as coisas, ela que vai se sacrificar por aquela pessoa, e o agressor ele fica lá só recebendo o fruto da sua manipulação. Então, quando a vítima esgota o dinheiro e toda a possibilidade de ajudar o agressor, que se faz passar por vítima, então esse agressor que se apresenta como vítima do processo, ele simplesmente rejeita a vítima, joga fora, se distancia, abandona a vítima, e aí a vítima ela acorda, aí ela se sente traída, ela se sente rejeitada, aí ela descobre que ela foi explorada, aí a pessoa pergunta assim, mas você vendeu a sua casa, você vendeu a sua única casa para pegar o dinheiro para poder dar para ele, dar para ela? Você não percebeu isso, não? Aí você vê que a vítima ela diz que ela estava ajudando. Ela não consegue enxergar que ela estava sendo manipulada. Ainda depois de o agressor, né, o manipulador, rejeitar ela ainda nutre uma esperança, mesmo que tênue, do agressor retornar, do agressor voltar para ela, do agressor perdoá-la. Olha só que interessante. A vítima, a pessoa explorada, ela tem um sentimento de tamanha carência que ela espera que o agressor a perdoe e volte para ela, e volte a se relacionar com ela, e volte a entregar para ela aquelas migalhas emocionais que ela recebia durante esse processo de exploração. Só que a gente sabe que o agressor, o manipulador, ele simplesmente já não quer mais aquela vítima, porque aquela vítima não tem mais nada que oferecer. E ele não vai voltar. Ele vai em busca de outra vítima, porque ele é um predador. E o predador, ele só se satisfaz vitimando outras pessoas, causando dano em outras pessoas. É por isso que você tem essas relações abusivas, essas relações violentas, aonde você vai ver o histórico do agressor, ele já tem um histórico de agressões de vítimas passadas, que é lá um rol, né, de pessoas que foram manipuladas, exploradas e violentadas por esse agressor. Então, tem um rol ali. Então, ele tem uma vida pregressa muito terrível, né? E a vítima, e a próxima vítima, nunca procura saber a vida e o passado dessa pessoa. Já vai entrando de cabeça e, infelizmente, acaba se dando mal. Tá bom, gente? Então, importante você, capelão, capelã, entender. Professor, assiste essa aula, estuda sobre esse tema, porque é um tema que vai te ajudar no dia a dia. Você que atua na igreja, você que atua nos hospitais, presídios, asilos, qualquer lugar aonde você for, você pode se deparar com pessoas que podem manipular o seu emocional, manipular o seu psicológico, e você ser vítima desse transtorno chamado Síndrome de Estocolmo, e você nem vai perceber que está sendo vítima de uma situação dessa. Então, muito cuidado, aí o meu apreço aí e minha palavra para vocês sobre isso aí. Tá bom, gente? Então, vamos nos cuidar para nós não sermos vítimas dessa situação aí. Tá bom? Vamos lá. Reflexão final aqui no nosso conteúdo de hoje. Cuidar com sabedoria é um ato de amor. Então, importante, estude sobre esse tema, estude sobre a questão do trauma, aliado à fé e também ao acolhimento, ok? Não trate os transtornos emocionais, não trate esses problemas
emocionais que muitas das vezes são complexos como algo que você vai superar com facilidade, porque muitas das vezes entra na vida da pessoa tão sutilmente que ela não percebe o que está acontecendo. Então, é muito importante você saber que existe, saber identificar, ok? E, ao saber identificar, ao saber e entender de que se trata, vai ficar mais fácil de você orientar pessoas que você assiste e também você não cair nesse golpe, nessa situação que depois que a pessoa cai, a pessoa dificilmente consegue sair dessa situação. Então, eu vou repetir aqui, ó. Quando a pessoa cai dentro dessa situação da síndrome de Estocolmo, desse transtorno, dificilmente a pessoa sai dessa situação. Professor, quando ela sai? Por um milagre de Deus. Quando essa pessoa sai? Quando o agressor já não quer mais usar, já não quer mais abusar, já não quer mais explorar essa vítima, então ele rejeita, ele lança fora essa pessoa. Aí a pessoa acorda no outro dia, em outro momento, os olhos se abrem e ela descobre que ela estava sendo manipulada, que ela estava sendo usada e abusada pelo agressor. Lembrando, muitas das vezes, essa vítima, mesmo sendo jogada fora, ela quer retornar para o agressor, para o local onde ela estava sendo explorada, maltratada. Professor, não é porque ela é fraca, é porque ela tem carência emocional, é porque ela está fragilizada emocionalmente e é porque ela foi capturada, raptada no seu emocional. Então, ela não tem mais vida própria. A vida dela agora depende do algoz, do manipulador, do agressor. Ela não consegue mais viver sem esse agressor. Então, é algo terrível, é algo realmente que a gente precisa tomar cuidado, porque a vítima pode ser um de nós. Né? Então, tomar cuidado com isso aí. O que a gente faz aqui? A gente precisa saber os limites da nossa atuação, do nosso trabalho na condição de capelão, ok? E aí é importante algo que eu falei anteriormente. Você precisa estar fazendo o trabalho juntamente com o segundo, com o terceiro capelão. Trabalho em equipe, trabalho em conjunto, trabalho apoiado por outro capelão, por outra capelã. Isso vai te ajudar. Lembrando que a mente humana possui aí várias emoções, vários sentimentos, dentro aí do âmbito do consciente, do inconsciente, que são coisas complexas. Nem tudo a gente entende, nem tudo a gente percebe, nem tudo a gente consegue ver num primeiro momento. Então, diante de situações extremas, muitas das vezes a mente ela não age, não reage como a gente gostaria. E aí o nosso emocional se fragiliza e a gente vira refém. Então, lembrando aqui, o capelão é muito importante que ele trabalhe com um segundo capelão, uma segunda capelã, para que essa segunda pessoa sirva de apoio e ambos estejam vigilantes diante desse quadro que pode acontecer com qualquer pessoa. O tema hoje é um tema complexo, porém, a gente entender transtornos emocionais que o capelão pode se deparar durante a sua atuação é fundamental. Então, o capelão ele vai trabalhar muito com o emocional, muito com a parte psicológica, muito com a parte afetiva das pessoas assistidas, e ele precisa compreender a complexidade da mente humana, das emoções humanas, e ele próprio precisa construir defesas para ele não se tornar refém. E eu citei aqui pelo menos 2 exemplos trágicos de capelãs que foram atuar em presídios e os danos reais que elas sofreram.
essas histórias que eu contei aqui não são histórias ilustrativas, elas são histórias reais que aconteceram aqui no Rio de Janeiro com capelães do grupo feminino que foram atuar em presídios e que sofreram danos irreparáveis. Nenhum desses dois casos, danos que a gente pode ajustar. Capelania, muitas das vezes, se o trabalho não for levado a sério, se o trabalho não for levado de maneira consciente, com o pé no chão, com devido preparo. Professor, como deve ser o preparo do capelão? O preparo do capelão precisa ser intelectual, precisa ser ministerialmente falando, precisa ser emocionalmente. O capelão precisa estar preparado no campo emocional, psicológico e no campo espiritual. Então, o capelão, para ir a campo, para realizar o trabalho de capelania, ele precisa estar preparado no seu total. Professor, não é apenas o físico, não é apenas o emocional, precisa também ser no espiritual. Então, o capelão precisa estar preparado intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, porque o trabalho de capelania é um trabalho sério, é um trabalho que lida com vidas, é um trabalho que visa resgatar pessoas que estão destinadas ao inferno e trazer essas pessoas para a presença de Deus, trazer essas pessoas para Cristo. E você sabe que o adversário de nossas almas, ele luta de noite para destruir a vida dessas pessoas e ele vai fazer de tudo para evitar que você realmente alcance essas vidas através do seu trabalho, através do seu chamado, através desse propósito que Deus tem colocado na sua vida. E você está comigo aqui nessa noite se preparando para resgatar almas que vão perecendo, estão destinadas ao inferno, mas através do seu trabalho, através do serviço de capelania que Deus colocou no seu coração, você vai ajudar essas pessoas a sair desse caminho de destruição e retornar à vida e se achegarem à presença de Deus. Então, se prepare, esteja preparado, se aprofunde nos temas aqui que nós estamos colocando, porque capelania na vida real, capelania de verdade, é aqui na FAT. A nossa capelania não é sabor capelania, é capelania de fato, é capelania com todas as prerrogativas, é capelania que você vai chegar no local de atuação, você realmente vai saber o que fazer, vai realizar o trabalho de capelania com excelência e vai dizer depois para mim, professor, realmente o que o senhor me falou, que o senhor ensinou, eu estou colocando em prática e eu estou obtendo resultados extraordinários.